Amém, igreja. Graças e paz, boa noite, os irmãos. Nós vamos estar lendo em João 9. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 e 2, assim diz a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Fique à vontade. A minha oração é que você sossegue o teu coração, aquiete o teu coração, e que você receba essa palavra como uma palavra de Deus. Uma palavra em que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, e que você seja assim tremendamente abençoado naquilo em que couber ao Espírito Santo de Deus. Esse texto é muito interessante. Hoje eu quero falar sobre um milagre na fila de espera, é o nosso título, e a gente vai entender um pouco disso. E eu quero te convidar para um relato que eu ouvi nesses dias, que li melhor nesses dias, de um escritor famoso, americano. E ele dizia que ele estava numa cidade, fazendo uma das muitas conferências, autografando livros, e de repente ele vê uma família vindo em sua direção. 4 pessoas. E quando ele viu aquela família, ele imaginou assim: deve ser uma família nova-iorquina, pelo jeitão deles. E primeiro surge um garoto, e o garoto ele tinha a metade da cabeça raspada e a metade com cabelo. Em seguida vem uma irmã com roupas sobrepostas, uma por cima da outra, e aqueles bermudões, né, de skate, de gruge. Em seguida vem a mãe, e ele dizia assim: essa mãe deve ter assaltado o guarda-roupa da filha, porque ela tinha roupa muito apertada, como se fosse roupa de adolescente. Por fim, surge o pai, mascando o chiclete, o cabelo abaixo dos ombros, meio encurvado, e ele falou: verdadeiramente esse pessoal é nova-iorquino. E aí quando eles se aproximam, ele imagina esse menino com essa cabeça raspada, a metade raspada e a metade com cabelo, no mínimo deve ser usuário de drogas. Essa filha não deve ser muito certinha. Esses pais, então, nem se fala. Mas quando eles chegaram onde ele estava, na mesa, eles falaram assim: olha, que bom, irmão, que nós te encontramos. Porque realmente os seus livros estão sendo usados na escola dominical na nossa igreja. E quando você esteve aqui próximo da região, nós não pudemos te ver, porque nós estávamos reunidos em família. Era uma reunião da nossa família, então nós não pudemos ver. Demos prioridade realmente à reunião da família. E aí ele ficou imaginando assim: escola dominical, igreja, reunião de família, para essa família. Queridos, às vezes a gente pensa, a gente vê, a gente concebe no nosso coração, né, um modelo, um padrão. E por isso a gente vai rotulando as pessoas. Nós vamos realmente assim enquadrando as pessoas naquilo que nós aprendemos, talvez alguma coisa da nossa família, alguma coisa da nossa região, alguma coisa da nossa igreja, tradição, alguma estrutura da nossa igreja, do nosso grupo religioso, e nós enquadramos as pessoas exatamente dessa forma, e rotulamos as pessoas dessa forma. Eram irmãos, certamente se eles estavam numa escola dominical, liderança, mas tão esquisitos assim. É interessante isso. Talvez vocês não tenham assistido, ou talvez alguém não conheça, mas quem conhece, tem um documentário, Pai das Luzes. Quem já? Pai das Luzes, muito interessante. Quem não assistiu, assista, porque é alguma coisa que vem quebrar um pouco daquilo que a gente tem
a nível de conceito, a nível de preconceito também. E eu quero falar exatamente nessa noite alguma coisa a respeito disso, um milagre na fila de espera. Imagine vocês que se esse irmão, esse escritor, ele é um escritor famoso, americano, hoje ele está na Amazon como o segundo maior vendido do mundo. Imagina se ele tivesse realmente olhado para essas pessoas, se ele tivesse algum poder de barrar essas pessoas de chegar até ele, certamente que eles estavam ainda na fila de espera do milagre. Assim, queridos, nós fazemos. A gente vai andar um pouquinho na palavra de Deus, para nós vermos algumas situações muito parecidas com essas. A primeira que eu te convido, lá em João, em Marcos 6:23, ele fala de Jesus. Ele estava naquela região, pregando, ensinando, ele estava curando, ele estava libertando pessoas. Marcos 6:23. E de repente aquelas pessoas que estavam ali, ouvindo Jesus fazendo esses milagres, esses sinais, eles falavam assim: por acaso esse aí não é um carpinteiro? Nós não sabemos quem é a sua mãe, nós não sabemos quem são seus irmãos, Tiago, João, Maria, nós sabemos onde ele mora. Como pode uma pessoa dessa fazer tal milagre? Rótulo. Normalmente nós conceituamos por aquilo que nós concebemos, no que nós aprendemos. Mas é interessante, queridos, que eles devem olhar para ele, e havia realmente alguma demanda dessa na região. Ele talvez não tivesse nenhuma formação religiosa, nenhuma formação acadêmica, que eles pudessem imaginar assim: então ele é capaz de fazer isso aí. Mas ele estava fazendo milagres, as coisas estavam acontecendo. Muito daquilo que nós imaginamos a nível de igreja, depende muito das nossas atitudes, das nossas ações. Muitas vezes não adianta a gente fazer campanhas, e eu realmente sou contra campanhas. Eu gostaria que não tivesse relógio de oração, não tivesse sentinela de oração, porque isso aqui significa para a gente um atestado de que nós não estamos orando. Toda vez que nós convocamos um relógio de oração, nós estamos atestando que a igreja não está orando. Sim ou não? Exatamente isso. Quando nós fazemos um programa de sentinela e clamamos aqui já há algum tempo, quase um ano, pedindo que as pessoas coloquem seus nomes, escolha apenas 1 hora por dia, e a gente não encontra essas pessoas. Por que isso? A igreja não está orando. Se a igreja estivesse orando de fato, nós não precisaríamos de um sentinela de oração. Cestas básicas. Quando nós pedimos cestas básicas, por quê? A igreja não está assistindo quem deveria. Era assim. Se você tem dúvida, lê Atos. Passeie um pouco como os irmãos trabalhavam, como eles se comportavam, como eles faziam. Por isso que eles rotularam Cristo. Quem é esse carpinteiro? Pode acontecer com você também. De repente alguém te vê na rua, de repente alguém te vê numa situação caótica, e de repente ela te vê na igreja pregando, curando pessoas, ensinando. Mas quem é esse que está fazendo isso? Que autoridade? Quem o ensinou? Como é que ele conseguiu? É a nossa concepção, queridos. Um outro texto interessante também, está lá em João 1,46, quando Filipe encontra, e ele diz assim: olha, eu encontrei aquele de quem Moisés fala. E ele vai para Natanael falando isso. Imediatamente Natanael fala assim: olha, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Nazaré, uma cidade pequena, uma cidade que não tinha expressão nenhuma, uma cidade em que as pessoas que moravam lá, nativas ou pessoas que chegavam na cidade, eram consideradas realmente como pessoas que não tinham nenhuma condição espiritual, intelectual,
cultural, pode de Nazaré vir alguma coisa boa? Pode de Tarso vir alguma coisa boa? Era o sentimento que eles tinham quando viam Paulo pregando como cristão, anunciando a palavra, falando com propriedade daquilo que ele tinha recebido. É possível que esse homem faça isso? É possível que você, que um dia esteve na retaguarda, agora está na frente liderando alguma coisa? Pode, de alguma cidade, de alguma família dessa, vir alguma coisa? Então, a igreja, realmente ela se porta assim muitas vezes. E é impressionante que isso antigamente se via fora, hoje nós vemos aqui dentro. Os rótulos, eles começam dentro. Nós precisamos cortar isso de alguma forma. Versículo 17 e 18 de Atos. É uma outra situação também que nós vemos. Quando Paulo estava em Atenas, e a palavra diz que eles estavam ali, colocando os seus deuses, falando dos seus deuses, falando dos seus filósofos, discutindo as coisas do momento. E de repente, quando ele chega naquela situação e vê aquilo, a palavra fala que o coração dele começa a arder, começa a doer, ele começa a se incomodar com aquela situação degradante. E de repente ele vê lá um local onde tinha lá o Deus desconhecido. E ele pega isso para começar a compartilhar a palavra, compartilhar o evangelho, falando que esse Cristo que ele pregava era aquele mesmo, Filho de Deus. E aí vem mais uma coisa, eles falam assim, olha, quem é esse tagarela? Quem é esse doido? Quem é esse catador de coisas? É exatamente isso. Essa pessoa que não comunga com aquilo que nós cremos, que nós falamos, com a sabedoria que nós temos, com o discernimento que nós temos, com a vida que nós levamos, com o grupo ao qual nós pertencemos. Pode parar? Os discípulos fizeram isso alguma vez. Alguém saía falando de Cristo, mas eles diziam assim, olha, não tem parte conosco. Senhor, quer que mandemos parar? Ele falando, deixa ele sossegado. Assim, queridos, as pessoas que não falam a nossa linguagem, que não dizem aquilo que nós queremos ouvir, muitas vezes nós marginalizamos, nós encostamos, nós separamos e temos esses aí como tagarela. Pessoas que realmente não nos acrescentam nada. Enquanto isso, o milagre continua na fila de espera. Tem muitas situações que nós vamos ver na palavra, que se nós procedermos assim, a pessoa continua esperando que esse milagre aconteça. Não adianta a gente se emocionar, não adianta a gente realmente chorar, não adianta a gente desejar. Tem que ter uma ação, tem que ter uma atitude. Senão, o milagre continua na fila de espera. Pessoas vão entrar, pessoas vão sair. Lá fora a gente vai ver coisas e mais coisas, a gente vai ver um caos, mas não vai resolver nada. Vai continuar ali. Se nós continuarmos com o mesmo conceito, se nós não olharmos para as pessoas como Jesus olhava para uma pessoa realmente que ninguém dava nada por ela, mas via ali um potencial, via ali realmente alguém que poderia arrastar uma multidão, via ali alguém que poderia orar por alguém e ser curado. Qual é a nossa atitude em relação a isso? Como nós temos nos conduzido em relação a isso? Como a igreja tem sido ensinada em relação a isso? Qual tem sido o nosso passo em direção a essas situações que nós tanto clamamos? Enquanto nós só nos emocionarmos e ficarmos falando, o milagre vai continuar na fila de espera. Não vai avançar. Uma outra situação também nós vemos lá em Lucas 7,39. Um texto que eu acho tremendo. Fala que Jesus foi convidado por um
judeu chamado Simão para dar um jantar para ele. E de repente, quando eles estão assentados, chega uma mulher, e aquela mulher começa a chorar, e começa a derramar lágrimas sobre os pés de Jesus, e começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, e depois pega um azeite, pega um bálsamo e começa a derramar sobre Jesus. E as pessoas que estavam ali, no mesmo rótulo, Simão fala assim: se esse realmente fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Ela é uma pecadora. Algumas vezes, quando você pega um discípulo, e nós temos uma igreja de discípulos, isso a gente vai estar repetindo continuamente. Nós não somos uma igreja de membros, somos uma igreja de discípulos. Quando você pega um discípulo, daqueles que ninguém acredita que você vai dar conta dele, e você pega essa pessoa e coloca debaixo do braço e vai caminhar com ela, você está vendo adiante, você está olhando como Abraão olhou. Ló, ele olhou por vista, pastos verdejantes, uma campina exuberante, vai ser bom esse pasto para o meu gado. Mas Abraão olhou algo muito mais acima disso. Às vezes, queridos, nós temos mesmo que olhar as pessoas com a visão de Deus. Vai ser um líder de multidão, vai ser um pastor de multidão. Essa pessoa que hoje ninguém dá nada por ela, vai ser mudada, vai ser transformada. A dificuldade que ela passa hoje, amanhã será outra. Se nós pensarmos assim, nós realmente vamos ter uma situação diferente. Mas enquanto nós pensarmos como Simão, se você soubesse quem é esse discípulo que você está pegando, você não pegaria. Se você soubesse quem é essa pessoa com quem você está andando, você não andaria. Se você soubesse em qual igreja você está entrando, você não entraria. É mais ou menos assim. Rótulos, preconceitos, são coisas que normalmente nós aprendemos na caminhada. Seja uma tradição familiar, até mesmo uma questão local, regional. Muitas vezes nós concebemos isso no coração e vamos levando. E quando também somos ensinados, a tendência é a gente reproduzir o mesmo erro. Ao longo da vida nós vamos reproduzindo a mesma coisa. Assim como nós reproduzimos também as bênçãos, nós reproduzimos também as coisas que são ruins. O que nos cabe? Repensar. Será o que eu estou fazendo está certo? Será que esse caminho é o certo? Será como eu estou conduzindo está certo? É hora de a gente pensar. É interessante também, querido, que quando ele fala isso, aquele grupo de pessoas que estava ali, não era permitido uma mulher entrar, ele estava imaginando que Jesus fosse reprovar aquela atitude. Ele estava imaginando que Jesus fosse realmente resistir àquela atitude. E falar assim: não, mulher, você tem que sair daqui. Mas ele fala o contrário, ele fala assim: Simão, se você tivesse recebido perdão de muitos pecados, como é que você reagiria? E aquela mulher, segundo alguns comentaristas, era Madalena, prostituta, e que ninguém daria nada por ela, de quem Jesus também expulsou 7 demônios. A quem muito se perdoa, muito se ama. Essa mulher foi perdoada em muito, então também o amor dela é extravagante. Talvez a gente não chegue a esse limite de ter um amor extravagante. Algo que realmente ultrapasse aquilo que os nossos corações têm. Aquilo que a nossa mente realmente concebe. Algo grandioso.
Uma outra coisa interessante, quando nós rotulamos e quando nós preconceituamos também pessoas ou grupos, nós continuamos dizendo que esse milagre continua na fila de espera. E tem um livro chamado As Maravilhas do Corpo, do pastor Paul Brand, médico, ortopedista, trabalhou muitos anos na Índia. Vários anos, desde jovem. E ele especializou em lepra. E ele começava a fazer realmente equipamentos para os leprosos. E ele dizia que ele odiava a lepra. Por que ele odiava a lepra? Porque é uma doença que age no sistema nervoso. Numa parte em que inibe a dor. E age também nas partes mais frias do corpo, nos dedos, das mãos, dos pés, nas orelhas, nos lábios, nas narinas. E se você pegar uma pessoa leprosa e martelar os dedos, ou aquela parte que está enferma, ela não sente. E ele diz também que ele odiava o preconceito. Por que o preconceito? Porque ele também age no sistema nervoso. Exatamente, você se torna insensível. Seu coração não dói mais. Seu coração não arde mais. A sua mente não te incomoda mais. Quando essa pessoa precisa que você dê um abraço, você não dá. Quando ela precisa que você caminhe até ela, você não caminha. Quando ela precisa que você a ouça, você não ouve. Quando ela precisa de uma palavra, você não tem. Preconceito. Rótulo. Quantas pessoas você poderia realmente mudar a história delas se você esquecesse a forma como o mundo lá fora diz? Se você esquecesse um pouco essa questão do padrão que as pessoas falam, como elas veem, e passasse a olhar como Deus olha, como Cristo olha, seria muito diferente. Certamente a gente não estaria lutando com tantas pessoas entrando e saindo das igrejas, sem que nada aconteça. Se entra e sai da igreja sem que nada aconteça, é porque a igreja não está fazendo aquilo que tem que ser feito. Existem alguns comentaristas de igreja, especialmente igreja em célula, que eles falam que o único estabelecimento que Deus deixou na terra é a igreja. Ele não deixou um seminário. Não está escrito lá que tem um seminário. Olha, você tem um seminário. Não está escrito lá uma escola de profetas. Não está escrito lá realmente, né, uma escola missionária. Mas ele deixou a igreja. Se alguma coisa não está acontecendo, se as pessoas não estão sendo formadas, se você realmente não está saindo para fazer, para cumprir essa missão de Cristo, a culpa é da igreja. Somos nós que estamos errando. E mais uma vez, se você tem dúvida em relação a isso, leia Atos. Especificamente leia a história de Paulo. E veja como é que ele foi formado. E onde ele foi formado, em que situação ele foi formado. Igreja. Não teve um seminário para Paulo. Não teve uma escola de profeta para Paulo. Foi a igreja. Foi o contato dos irmãos. Foi o discipulado. Foi um homem chamado Barnabé. Foi um homem chamado Ananias. Foi um outro homem chamado Silas. E assim foi. Talvez você não precise realmente sair desse contexto para você procurar, não, eu vou em outro lugar. Onde você está, queridos, é um lugar realmente de bênção. E quando eu me converti, eu questionava muito isso com o meu discipulador. Porque a gente vê algumas passagens na Bíblia em que a pessoa se convertia e ela permanecia no local. Ela ganhava uma pessoa e levava para a sinagoga.
ela não abriu uma comunidade batista da paz, ela não abriu uma quadrangular, não abriu uma assembleia, ela não fazia nada disso, levava para a sinagoga. Ela queria que aquilo que ela estava recebendo, eles também recebessem. A mudança que ela estava tendo, eles também tivessem. Olha, isso é muito tremendo, sabe? Olha o caso do centurião. Quisera que um dia nós venhamos realmente pensar desse jeito. Quisera que um dia a gente não precise estar abrindo mais uma igreja. Eu não concordo com a liturgia. O louvor para mim deveria ser maior. A palavra deveria ser no início, o louvor depois. Não deveria ter oferta. Então eu me conformo e abro uma igreja onde eu quero que seja feito dessa forma. Acaba sendo também um rótulo. Enquanto isso, o milagre continua na fila de espera. Enquanto isso, pessoas estão sendo ceifadas, morrendo. Enquanto isso, famílias estão sendo destruídas. Enquanto isso, nossas mães, as mães das nossas cidades estão perdendo seus filhos. Enquanto isso, as famílias estão sendo degradadas. Enquanto isso, os filhos estão chorando, os pais chorando. Porque o milagre continua na fila de espera. Nós estamos realmente nos debatendo com aquilo que a palavra não diz que nós temos que fazer. Não é a nossa missão, não é o nosso propósito, não é a finalidade que a gente realmente foi salvo. Temos que repensar isso. E até com muito carinho também. Uma outra coisa interessante nisso, da questão do preconceito, é que dos nossos sentidos, 5 sentidos, 4 sentidos nos enganam. Mas tem um que ele realmente não nos engana. O toque, o tato. Se você quer ver de fato se uma pessoa é amiga, se ela é chegada a você, toque nela, abrace ela. Se você quer ver uma transformação em alguém, toque nessa pessoa. Mais uma vez, olha para Jesus. Tinha um leproso lá que ele não podia tocar porque era um sacerdote. A lei dizia que não. Mas ele tocou. Tinha uma mulher lá que estava com fluxo de sangue. Era proibido, mas ela tocou. Tinha um cego, que eles imaginavam assim, eles olhavam para Levítico 21 e falavam assim, esse cara que é cego, alguma coisa foi feita por ele ou pelos seus pais, porque ele é desse jeito, defeituoso, eu não posso me encostar nele, mas Jesus tocou. Eu li uma vez um relato no Rio de Janeiro. Existia um sacerdote, um padre, e no final da rua tinha uma capela onde ele ministrava. E naquela rua tinha várias pessoas que dormiam lá, eram realmente moradores de rua. E eles ficavam ali a noite toda, o dia inteiro. E durante o dia outros grupos apareciam lá para assistir eles. Durante a noite levavam cobertores, roupas, alimento. Das madrugadas frias eles levavam sopa. Mas um dia aqueles moradores de rua fizeram uma comissão e foram até o padre. E foram agradecer a ele. E ele disse assim, olha, mas vocês deveriam agradecer esses grupos que têm assistido vocês. Eles têm feito muito mais coisa do que vocês imaginam. Eles deixam suas casas pelas madrugadas e vão levar comida para vocês. É verdade, padre. Mas eles passam de longe, eles não chegam perto. Eles não nos tocam.
A diferença é que o padre chegava, apertava a mão de um, apertava a mão de outro, abraçava um, abraçava outro. Queridos, se você pegar um animal mais feroz que tem, eu gosto muito de assistir esses documentários que falam sobre animais. Se você pegar um leão, se você pegar um tigre, e de repente você começar a passar a mão naquele animal, de repente ele desaba. Tem um sujeito aí, um biólogo, que ele entra nas profundezas e faz aqueles tubarões ferozes simplesmente virar de peito para cima. Quem já viu? Vira de peito para cima. O que é isso? Tato. Toque. Eu amo você, querido. Olha, você é precioso para mim. Quer saber se esse cara ou se essa cara te ama mesmo? Se você é precioso para ela, para ele? Toca nele. Abraça ele. Quer saber se ele faz parte da tua família? Convida ele para almoçar contigo. Isso é palavra. Isso é você romper esses rótulos. Isso é você destruir os preconceitos. E isso também é tremendo. Versículo 3 do capítulo 9 de João, ele fala o seguinte, vou ler o versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Observe que eles deram duas opções para Cristo: ele pecou ou seus pais pecaram. Mas o que eu acho muito tremendo em Jesus é que ele veio com uma outra opção. Não foi ele que pecou, também não foram os seus pais que pecaram, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. As pessoas podem falar tudo o que elas quiserem, mas você vai estar sempre olhando essa pessoa como imagem e semelhança de Deus. Uma pessoa realmente apta, uma pessoa que não é inútil. No reino de Deus, queridos, não existe inútil. Todas as pessoas têm dons, todas as pessoas têm habilidades, todas as pessoas são capazes, todas as pessoas são inteligentes. O que elas precisam muitas vezes é de estímulo, de alguém que aposte nelas, de alguém que realmente queira investir. Se nós estamos falhando nisso, a culpa não é da sociedade, a culpa não é do governo, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. O que nós temos que fazer é pedir perdão a Deus por estarmos errando. O que nós temos que fazer realmente é clamarmos ao Senhor misericórdia. Depois, Deus quer que sejamos agentes de mudança nesse ministério. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele fala que nós somos nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Novo de Deus é algo que está saindo do forno, é algo que não é lá de trás, não é uma coisa que já foi concebida. Ele está fazendo algo novo em você, alguma coisa nova em você para que você utilize isso. Para quê? Para que você fique se engordando de informação? Não. Para que você saiba todas as matérias de um seminário? Não. Para que você leia a Bíblia várias vezes e ganhe outras Bíblias também, porque você leu várias vezes? Também não. Para que você seja um participante dos cultos fielmente? Também não. Para que você seja um agente do Ministério de Reconciliação. Aquilo que você tem aprendido, você vai usar. Mas é pouco. Talvez a pessoa com quem você vai lidar, ela tem menos do que isso.
palavra diz que tudo aquilo que você recebe, você tem que transmitir. Você tem que repicar isso aí. Tem uma tribo na África, no Congo, que lá eles usam a linguagem, as comunicações através de tambores. Então uma tribo toca o tambor e o ditado é que quando se toca o tambor não se sabe aonde esse som vai chegar. Porque eles tocam, a outra tribo que ouve toca a mesma coisa, repica, e a outra que ouve também reproduz, então eles não têm ideia de até onde esse som chegará. Assim é a informação que você recebe na igreja. Lembre, mais uma vez, a igreja é o único estabelecimento de Deus na terra. É aqui que você aprende, é aqui que você é forjado, é aqui que você é equipado, é aqui que você é instruído. E o que você tem que fazer? Simplesmente falar. Propagar isso aí, repicar essa informação. Se você recebe graça, se você recebe poder, e eu creio que você recebe, transmite isso. Se você realmente é ungido, transmite isso. Às vezes a gente recebe muito de Deus. Tem dia que a gente recebe muito de Deus, mas nós vamos para casa e fica por isso. Tem momentos, e eu creio nisso, que o Espírito Santo marca encontro com cada um de nós. Quando você recebe muito de Deus, quando você está cheio realmente de Deus, quando você está cheio da palavra de Deus, quando você está cheio de Cristo, quando você está cheio do Espírito Santo, Ele marca encontro com você. E pessoas que você precisa edificar. O que cabe a você? Usa isso. Transfere isso. A unção é dele, não é sua. E aí nós veríamos menos problemas, menos dificuldade. Nós teríamos menos clamores na igreja para orar. Nós acabaríamos a oração das mulheres, porque não precisaria mais. Abriria aqui todos os dias e esse templo estaria cheio. Não precisaria estar mais clamando. Acabaríamos as orações dos homens também. Depois do Tadel aqui nós teríamos cheio, a gente não precisaria fazer, clamar, pedir. Socorro, ajuda, vem, aparece. Olha, queridos, realmente nós precisamos pensar a igreja como Cristo pensa, como Ele concebeu. Enquanto nós ficarmos preocupados com essas coisas pequenas, isso que é periférico, que nos ajuda em nada, isso realmente que não nos acrescenta nada, enquanto a gente ficar se debatendo com isso, nós estamos esquecendo as coisas maiores. O reino, ele é muito maior que isso. A vontade de Deus é muito maior que essa. Você foi chamado, você foi salvo para fazer coisas muito maiores do que você está fazendo. Você é uma bênção. Você é um projeto concebido de Deus, você está pronto. Tem um texto em Cantares, que ele fala assim: quão formosa és, amiga minha, em ti não há defeito. Sabe o que significa isso? Um carpinteiro que viu uma madeira, pegou uma madeira bruta, cheia de nó, e quando ele estava olhando para aquela madeira, ele já estava vendo essa peça, toda lisinha, plainada, acabada, feita. É assim que Deus olha para você. Cabe a você crer ou não, cabe a você confiar ou não, cabe a você aceitar ou não, cabe a você ter disposição ou não, mas essa é a verdade. Você está pronto, foi concebido pronto. O que você tem recebido, você pode abençoar outros. E nesse caso, você vai impedir que esse milagre continue na fila de espera.
Porque enquanto nós realmente não nos colocarmos dessa forma, nós vamos ter sempre pessoas dependentes, carentes, gritando, clamando. Enquanto nós não fizermos isso, o milagre vai continuar na fila de espera. E observem lá no versículo 7, desse mesmo capítulo, João, ele diz o seguinte: dizendo-lhe, vai, lava no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Quantas vezes eu te pergunto, você leu na palavra em que uma pessoa nessa situação se encontra com Cristo e continua na fila de espera? Nenhuma. Nenhuma. Se ele tivesse aceitado as duas opções que ele colocaram, Senhor, lá na lei, lá em Levítico, lá em tal passagem, diz que o Senhor não pode fazer isso, porque esse homem, ele nasceu cego porque ele está em pecado. Se ele tivesse pensado dessa forma, o cego continuaria esperando o seu milagre na fila de espera. E se eu perguntar para você quantas vidas você tem passado por elas e elas continuam? Se eu perguntar para a sua célula, quantas pessoas têm adentrado a sua célula já há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você está se debatendo com isso do mesmo jeito? Quantas pessoas têm adentrado a igreja anos e após anos e continua do mesmo jeito? Porque a gente vai se acostumando, a gente vai se conformando, a gente vai assumindo essa postura de que não pode fazer nada. O problema é dele. Ele tem que passar por isso. Ele vai ter que ter experiência dele. E o milagre continua na fila de espera. Quantas pessoas entram, quantas pessoas saem. Aqui mesmo na igreja, do início dessa igreja para cá, eu imagino que a gente tivesse aqui pelo menos 3 vezes o que nós temos hoje, de pessoas que já passaram. É certo que muitos foram embora para outros estados, outros países, mas uma grande maioria está perdida por aí. Teve uma época aqui que o pastor Marcos foi chamado para fazer uma visita na igreja, e na ala que ele foi tinha 11 membros. Estou falando membros dessa igreja. Presos. Um dia nós fomos levar um rapaz no centro de recuperação aqui, em Viçosa mesmo, perto do Palmital. Tinha 3 que já haviam passado na igreja. E a gente estava levando mais um. O que isso quer dizer? O milagre na fila de espera. Continuou. A gente não teve a capacidade, a gente não teve a habilidade, a gente não teve a ousadia, a gente não teve a unção de fazer com que essa pessoa realmente fosse diferente. Não se ensina lá fora, creia nisso. A igreja que ensina. Capacidade é nossa, ação é nossa. Nós temos que fazer isso a cada dia. Dia a dia. Uma ação nossa. Nosso coração, ele tem que arder exatamente por isso. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero ser um discípulo. Sabe qual é a diferença de um discípulo para um membro, queridos? Discípulo, ele presta conta para você. O membro é que nem um sócio de clube. Ele paga a sua mensalidade, ele dá os seus dízimos, ele dá as suas ofertas, mas ele não tem nenhuma responsabilidade, porque é um clube, ele vê a igreja como um clube. Então ele sai a hora que ele quer, não dá satisfação nenhuma, não presta conta. Ele volta também a hora que ele quer, ele não presta conta. Isso é um membro, é um sócio.
Às vezes, esse sócio, ele muda também de presidente. Eu acho que estou chateado com esse presidente desse clube. Que tal a gente mudar? Não é assim com o discípulo. 260 vezes no Novo Testamento a palavra fala discípulos, 15 vezes membro. E quando fala isso, não se refere ao corpo, não se refere a isso que a gente vê na igreja, mas isso, físico. Então seja um discípulo. Aprenda a ser um discípulo. Queira ser um discípulo. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não preciso me batizar. Não tenho necessidade. Mas olha, lembra que Jesus, teu mestre, foi batizado. Se você é discípulo, você vai andar nas pegadas dele. Isso é importante, queridos. Para que a gente também venha romper com essa questão dos rótulos. E no momento que nós rompermos com isso, com os rótulos e preconceitos, nós vamos estar vendo conteúdo, assim como Jesus via. E se nós vermos conteúdo, vai ser diferente. Nós não vamos ver mais pessoas em dificuldades emocionais, espirituais, seja quais forem. Mas nós vamos ver realmente potencial. Pessoas que vão ser transformadas para transformar outras. Isso é real. Cabe a nós. Isso está nas tuas mãos, está nas minhas mãos. Amém?